Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil. É isso, eu sou um mega fã do Brasil. Eu adoro esse país tropical, adoro muito. E eu quero muito conhecer esse grande continente que é o Brasil. Não é um país, é um continente, é isso mesmo. Hoje trago aqui, como vocês podem ver, mais um vídeo do canal do Diogo Elzinga, porque é que o Rio de Janeiro é o melhor estado do Brasil. Eu já reagi a São Paulo, muita gente tinha pedido para eu reagir a São Paulo, muita gente pediu para eu reagir ao Rio de Janeiro, eu guardei para o fim de semana, porque são vídeos muito longos. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu super like, porque o seu like ajuda este vídeo a ser visto por mais pessoas, a rolar escadaria acima aí do YouTube pelo tapete vermelho. E, é claro, deixe também a sua sugestão. A sua sugestão é muito importante para continuar a fazer bom conteúdo do vosso interesse, não do meu interesse, do vosso interesse, mas que me ajude a conhecer o Brasil e que me mostre o Brasil de forma bonita e só com coisas boas. Ok? Então agora sim, vamos ver o que é que o Diogo Elzinga nos tem para mostrar neste vídeo sobre o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. Atenção, é lógico que são 20 e poucos minutos sobre o estado do Rio de Janeiro, mas nós temos que ter noção que é lógico que o Elzinga não vai falar de tudo porque não tem tempo, seria provavelmente um vídeo de muitas horas para falar tudo acerca do Rio de Janeiro. Por isso, se faltar aqui alguma coisa importante ou se algum dado estiver menos correto, por favor, deixe nos comentários, corrija, diga as coisas, mas diga as coisas de forma simpática para toda a gente absorver essa informação e conhecer melhor o Rio de Janeiro. Ok, combinadíssimo. Então agora sim, vamos para o vídeo, vamos ver o que é que o Diogo nos vai ensinar acerca desse maravilhoso estado que é o Rio de Janeiro. Oi pessoas, Elzinga aqui. E pelo resultado dos últimos vídeos, eu posso dizer que vocês estão gostando de conhecer um pouco mais sobre os outros estados. Por isso hoje eu resolvi te trazer mais um para você conhecer, o estado do Rio de Janeiro, assim também como a cidade do Rio de Janeiro e toda aquela confusão que a gente faz, é estado, é cidade, é estado. Por isso já vou te pedir para curtir o vídeo desde o início, que é para incentivar a produção do conteúdo, e também toda vez que você clica no curtir ali no dedão, no joinha, esse vídeo ele vai para mais pessoas, então mais pessoas vão vendo conforme você vai clicando no dedão, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal também se você gostar do conteúdo. E para começar, vamos criar uma treta. Você sabia que o nome do estado do Rio de Janeiro, assim como a da cidade do Rio de Janeiro, nada mais é do que um erro? Pois é, quando os portugueses atracaram na Baía de Guanabara em 1º de janeiro de 1502, eles olharam bem faceiros para aquilo, estavam todos felizes que já tinham chegado e falaram: opa, olha um rio! E eles acharam que aquilo era um rio, mas nada mais era do que a Baía de Guanabara. Mas a parte de janeiro tudo bem, porque eles chegaram 1º de janeiro e aí eles deram o nome de Rio de Janeiro, mas na verdade era uma Baía de Janeiro. E ainda alguns anos mais tarde, ainda no século XVI, o Rio de Janeiro acabou se tornando também uma colônia francesa que foi financiada pelo rei Henri II. E tinha mais outro carinha junto que ajudaram a fundar o Forte Coligny, que... Eu acho que os portugueses, quando chegaram e disseram Rio de Janeiro, eu acho que foi mais, opa, este vinho era bom, e está ali o Rio de Janeiro. Eles de certeza que já vinham era com o xarope todo. Brincadeirinha, claro. Foi uma base militar muito importante para todas as Américas, inclusive muitas pessoas que vinham refugiadas da França, porque faziam muito protesto, elas ficavam ali. E uma curiosidade sobre o estado do Rio de Janeiro: quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. O Rio de Janeiro é um estado da região sudeste que fica entre o Oceano Atlântico, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. É o 3º menor estado do Brasil e, ao mesmo tempo, o 3º estado mais populoso de todo o Brasil. São 92 municípios em 2019 e mais de 17 milhões de habitantes que tem nessa região. E aliás, você sabia que a principal atividade econômica do estado do Rio de Janeiro é a extração do petróleo? E que 97% da população de todo o estado está na região urbana? Hoje o Rio de Janeiro é a 2ª maior economia do Brasil e o próprio estado é um resumo do que todo o Brasil é. Principalmente pela conta de cultura, da estrutura, do comércio e também da diversidade de pessoas que vêm de várias regiões para morar no Rio de Janeiro. E agora eu te apresento a bandeira fluminense, este retângulo azul, celeste e branco com um brasão no meio. Até 1937 ele era assim, mas daí o governo Vargas resolveu proibir as simbologias e brasões em todas as bandeiras e ele ficou mais simples, sim,
o brasão, mas 10 anos depois, 1947, tudo voltou à normalidade. Das cores de fundo, o azul celeste significa o mar e o branco a paz. E no brasão você consegue encontrar ao redor a cana-de-açúcar e também o café, que representam a agricultura do estado. Ali na parte de trás, as serras e o dedo de Deus, que fica lá na Serra dos Órgãos. E por último, a águia, que representa um governo honesto e forte. E sobre os grandes nomes fluminenses de renome nacional, aqui vão alguns deles: Oscar Niemeyer, Cássia Eller, Cecília Meirelles, Fernanda Montenegro, Silvio Santos, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Machado de Assis e a eterna Dercy Gonçalves. Mas chega de enrolação, vamos ao que interessa, porque hoje eu quero te mostrar todos os motivos dos quais fazem o Rio de Janeiro ser o melhor estado do Brasil. Então já pega o caderninho que vai ter um monte de dica para você anotar hoje aqui, ó, de coisas legais para você fazer nesse estado. E só para dividir ele de uma forma diferente, vamos fazer de acordo com as regiões que o estado tem, e dentro de cada região eu falo as principais cidades, enfim, o que tem para fazer ali. Começando pela região metropolitana, o que você precisa saber sobre ela é que ela possui apenas duas cidades, que são Rio de Janeiro, capital, e também a cidade de Niterói, que ambas as cidades juntas acabam sendo uma síntese da história brasileira, cheia de praias, de montanhas, de vistas legais, de mata, de gente bonita, de diversidade, de coisa arada, tudo. Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa é a capital do estado fluminense desde 1975, mas já foi a capital do Brasil durante 200 anos até 1960, que daí mudou para a cidade de Brasília. São mais de 6 milhões de habitantes que vivem lá, já foi uma das maiores cidades do mundo e hoje é a segunda maior cidade brasileira. E junto com a cidade de São Paulo, elas compõem a única megalópole da América do Sul. Que doido, né? E como eu disse antes, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca, que em tupi significa casa do homem branco. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a cidade do Rio de Janeiro, no início de 2019, foi eleita a primeira capital mundial da arquitetura pela Unesco. Hoje ela é a cidade mais visitada de todo o Brasil, a cidade mais visitada de toda a América do Sul e também a cidade mais visitada de todo o Hemisfério Sul. E só a título de curiosidade, aproveitando aqui o momento, os bairros do Rio de Janeiro são homenagens a antigos proprietários dessas regiões, como por exemplo o Barão de Ipanema, João Pereira de Souza Botafogo e assim vai. E aqui vai uma lista de coisas que você deve conhecer na cidade do Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar, é claro. Também o Morro do Corcovado, com a estátua do Cristo Redentor, que é um patrimônio da humanidade pela Unesco e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Conheça também as praias de Copacabana, de Ipanema, da Barra da Tijuca e do Arpoador. Também conheça os estádios do Maracanã e Newton Santos. Visite o bairro da Lapa e conheça os seus arcos. Também o bairro Santa Teresa, muito famoso pelas construções históricas do século XIX e o único que ainda conta com o bonde para um transporte. Conheça a escadaria Selarón, o Teatro Municipal, a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana replantada pelo homem no mundo, a Floresta da Pedra Branca, a Quinta da Boa Vista, a Biblioteca Nacional, as Ilhas Paquetá, Tijucas, Gigoia e Fiscal. E não deixe de passar pelo menos uma vez na vida o Réveillon em Copacabana, que é o maior Réveillon do mundo. Festeje também o famoso Carnaval Carioca, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes por aí. Descubra cada uma das 100 ilhas espalhadas pela Baía de Guanabara. Vá até o sítio Roberto Burle Marx. Também ao Museu da Arte Moderna, o Museu do Amanhã, o Parque das Ruínas, o Real Gabinete Português de Leitura, o Paço Imperial, que foi a primeira residência oficial da família real portuguesa. Ouça a legítima bossa nova e, se puder, participe de uma rodinha de samba, é claro. Meus amigos, tanta cultura, tanta coisa linda nesta cidade. Eu imaginava o Rio de Janeiro, pronto, uma cidade metropolitana com bastante movimento, com tudo como deve ter, mas foge-me sempre esta ideia que o Rio de Janeiro tem estas maravilhas, estas coisas, estão ali palácios, casas, coisas que são estupendos, são coisas de uma arquitetura do século XIX, penso eu, bonito, lindo, coisas, fora do vulgar. Tanto quanto a biblioteca é um dos sítios onde eu faço muita questão de ler, não só por eu faço muita questão de ir, não só por uma questão de eu ler, de ser uma pessoa que gosta de ler,
mas também pela beleza que ela deve ser um sítio maravilhoso. É muito bom estes vídeos do Elzinho. Eu mais uma vez volto a dizer, muito obrigado, Diogo, por nos trazeres um conteúdo tão bom e tão cultural para todo mundo ver que o Brasil não são só coisas más, não são coisas, é assim, onde há ser humano acontece tudo, de tudo, tanto o bom como o mau, é apenas só se dá relevância muitas das vezes às situações menos boas. Mas é assim, esse Brasil é lindo, lindo, meus amigos. Está aqui dentro e é maravilhoso. Só mais uma coisa que eu preciso dizer, o Rio de Janeiro é uma cidade enorme, é claro, todo mundo sabe. E, obviamente, quanto maior a cidade, mais bairros tem. Mas aqui vai uma curiosidade, para cada bairro residencial que existe no Rio de Janeiro, existem 4 favelas. Pois bem, o Rio de Janeiro possui 160 bairros e 763 favelas, onde vivem 1,3 milhão de pessoas. É gente que mora nesse lugar. Niterói. Lá do outro lado da Baía de Guanabara, vizinha do Rio de Janeiro, é uma cidade que agrada a todo mundo por conta das suas vistas e da beleza exuberante. São muitas coisas para se fazer nessa cidade, tem um acervo histórico incrível e a arquitetura desse lugar é impecável. Inclusive de lá você consegue enxergar muito bem o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. E eu não sei se você sabe, mas Niterói é a cidade com o maior índice de desenvolvimento humano dentro de todo o Rio de Janeiro. E a cidade encanta com diversos fortes seculares, com praias de águas cristalinas, mirantes com paisagens estonteantes, diversas obras de Oscar Niemeyer. Isso sem falar no esporte e no ecoturismo. E lá começa sua visita pelo Caminho Niemeyer, que é um complexo arquitetônico que, quando for finalizado, vai ter 11 construções do arquiteto. Depois disso, visite as praias da cidade, como a Baía de Guanabara, Icaraí, Boa Viagem, Jurujuba, Adão e Eva, São Francisco, Charitas, Itacoatira, Camboinhas, Piratininga e também Itaipu. E se você é da galera do ecoturismo, não deixe de conhecer também o Parque Estadual da Serra da Tiririca. E lá são 3 as trilhas que ficam à sua escolha. A primeira delas é o Costão da Itacoatira, também a da Enseada do Bananal e a da Pedra do Elefante. Aproveite também para visitar os fortes da cidade, como o Gragoatá, o Imbuí, o Barão do Rio Branco, o do Pico, São Luís, e por último, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra. E agora vamos entrar na região serrana fluminense, que é um lugar perfeito para quem gosta de vegetação, porque ela é riquíssima. Nesse lugar também há atrativos culturais, uma gastronomia riquíssima, diversidades históricas, muitas coisas legais para você visitar. E só para você saber, essa região ela é famosa por 3 coisas. A primeira delas são as pousadas, a segunda são os restaurantes e o terceiro é o frio. Mas não deixe isso te desanimar, porque no verão esse lugar também é muito visitado. Na verdade, durante o ano inteiro essa região é visitada. Para quem gosta de uma aventura, essa região é o berço do montanhismo do Brasil, até porque lá você vai encontrar a travessia Petrópolis-Teresópolis, que é um dos lugares que o pessoal das trilhas, aí, os montanhistas, adoram. Vão sempre lá, é o berço, é o pico, é o top do troço. E caso você queira saber, a região serrana ela é composta pelas cidades de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Cachoeira do Macacu. Mas vamos logo ao que interessa nessa região. Petrópolis, a cidade imperial fundada por Dom Pedro II em 1843. Inclusive, Petrópolis significa cidade de Pedro. E essa cidade é um lugar onde que conta muito da história brasileira, principalmente por conta dos palácios, onde que a família real passava mais da metade do ano. E aqui vão alguns dos atrativos para você não deixar de visitar nessa cidade de clima ameno e de vegetação de se perder de vista. Começando pela Catedral de São Pedro de Alcântara, onde está sepultado Dom Pedro II e a sua esposa Dona Teresa, assim também como a Princesa Isabel e o Conde Deu. Também o Palácio de Cristal, que Conde Deu encomendou a fim de presentear a Princesa Isabel. O Museu Imperial, um antigo palácio de verão de Dom Pedro II, cercado de jardins com variados tipos de árvores e flores, e também com peças da monarquia brasileira. A Casa de Santos Dumont, a Cachoeira Véu de Noiva e também o Castelo do Barão de Itaipava. Não é o cara da cerveja. Se bem que a cerveja acho que ganhou o nome por causa dele. Teresópolis. Se você imaginou que Teresópolis é a cidade de Teresa, a esposa de Dom Pedro II, então você imaginou certo. Teresópolis fica cercada pela Serra dos Órgãos, que é aquela mesma que está no brasão da bandeira do estado do Rio de Janeiro, e ela é muito famosa pelos picos, ao mesmo tempo que é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro, consequentemente, é a cidade mais fria também. E lá conheça a famosa Feirinha de Teresópolis, uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil,
Também conhece o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é um lugar perfeito para os trilheiros e pessoas que curtem escaladas, rapel e outras atividades do gênero, sem falar da enorme quantidade de cachoeiras que tem lá. Só para você saber, a maior rede de trilhas do Brasil fica nesse parque, são mais de 200 quilômetros das mais variadas dificuldades. Conheça também o Mirante do Soberbo, parada obrigatória para apreciação da natureza com uma vista privilegiada para o famoso Dedo de Deus, que também está na bandeira do Rio de Janeiro. Em dias bons, de lá você consegue inclusive enxergar o Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara. Outra coisa legal para você descobrir é a Fonte Judite, que é uma obra em estilo colonial cheia de azulejos portugueses com 5 saídas de águas medicinais em forma de fauno. E visite também o Parque Estadual dos Três Picos, o maior do estado do Rio de Janeiro, que apesar da sede ser em Nova Friburgo, é em Teresópolis que fica a melhor parte. E lá dentro conheça o Pico da Caledônia, também a Mulher de Pedra, as Torres de Bom Sucesso e, obviamente, os Três Picos. Nova Friburgo, mais um lugar conhecido por ser a Suíça brasileira. Também tem lá em Monte Verde, em Camanducaia, em Minas Gerais, mas essa é do Rio de Janeiro. Mas deixando isso de lado, eu diria que em Nova Friburgo você deveria conhecer primeiramente as vilas de Lumiar e São Pedro da Serra, que são distritos que transbordam em opções de lazer, paisagem. É assim, meus amigos, visto aqui o Rio de Janeiro, é assim, eu até parei nestas imagens aqui, tal como eu imaginava São Paulo. Quando nós temos a imagem de São Paulo, imaginamos só cidade, ok, com alguns pontos verdes, alguma floresta e tal, mas não imaginamos que tenha agricultura, isto e aquilo, como eu aprendi no vídeo anterior sobre São Paulo. Rio de Janeiro, quando se fala em Rio de Janeiro, eu imagino o Cristo Redentor, aqueles montes todos à volta, e a cidade, e as favelas, e nem sei o quê. Nunca imagino o que está para além, o próprio Estado, o que ele tem e quanto ele é belo. Não fazia ideia de tantas cidades, de tanta coisa bonita que o estado do Rio de Janeiro tem. É assim, simples, um perfeito ignorante e confirmo, e eu se sou um ignorante e considero que já sei muito acerca do Brasil, imagino que muita gente fora desse Brasil e que nunca tenha tido contacto assim com vídeos deste tipo ou de outro tipo qualquer a falar sobre o Brasil, certamente ainda será mais ignorante do que eu, porque o Brasil é uma maravilha. Meus amigos, eu fico cada vez mais fascinado com esse país e agora mais uma vez a ver estas imagens do Rio de Janeiro, são belíssimos, estes sítios são belíssimos, não fazia ideia que existiam estas cidades, nunca tinha ouvido estes nomes, muitos deles, e muito menos estes sítios tão belos, tão bonitos, tão agradáveis à vista. Quando nós falamos de Rio de Janeiro, é lógico que associamos sempre só à cidade mesmo do Rio, e claro, lá vem a tal violência, a tal insegurança e nem sei o quê. Mas porquê? Porque a mídia assim permite e a mídia assim mostra. E eu queria muito mudar essa mentalidade acerca desse belo país. Meus amigos, isto é bonito, isto é lindo, isto é maravilhoso. É simplesmente isso que eu digo. Naturais, florestas intocadas e também as corredeiras do Rio Macaé, o encontro dos rios, a Pedra Riscada e vastas regiões de Mata Atlântica. Conheça lá também o mesmo Pico da Caledônia, também a Praça do Suspiro, a Pedra do Cão Sentado e ainda a Praça das Colônias, que é onde você pode passear por todos os países que fizeram parte da história de Nova Friburgo. Mas chega de falar dessa região, vamos entrar agora na Costa do Sol, também conhecida como região das Lagoas. Se você gosta de sol, de praia, de areia, de vento, de lagoa, de piscinas naturais, de belas vistas e toda essa coisa arada, então essa região que você deve conhecer. Só a título de curiosidade, as cidades que fazem parte da Costa do Sol são as seguintes: Armação de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Maricá, Rio das Ostras, Macaé, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu, que inclusive Casimiro de Abreu é uma cidade que recentemente começou a ser descoberta por conta do rafting, que muitas pessoas estão indo para lá só por causa disso. Ainda São Pedro da Aldeia, Quissamã e também a cidade de Carapebus. Cabo Frio, a maior economia da região, forte principalmente por conta do turismo, e é lá que você vai encontrar uma das melhores praias do Brasil, que no caso é a Praia do Forte. E falando de forte, também vamos falar de fortes e igrejas, lugares assim que você deve conhecer, mas o destaque fica para o Forte de São Mateus. E não deixe de visitar também o Parque das Dunas, que é um cenário digno de cinema, cheio de areia branquinha, lugar perfeito. Também a Praia das Conchas, cheia de conchas, obviamente, de diversos tamanhos e diversos formatos,
Conheça ainda a Ilha do Japonês, que é um paraíso escondido, e também a Ilha dos Papagaios. Armação de Búzios. Certamente você já ouviu falar dessa cidade em alguma novela que passou na TV Globo. Porque comigo foi assim. A Armação de Búzios era só uma vila de pescadores que até a década de 60 não era conhecida. Aí foi uma moça lá chamada Brigitte Bardot e ela ficou deslumbrada com esse lugar cheio de balneários, vistas naturais e coisa nada. E desde então é um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro e do Brasil. E lá você vai encontrar os melhores hotéis, as melhores pousadas, os melhores restaurantes, também as melhores opções para a vida noturna. E em Búzios eu te diria para conhecer a Rua das Pedras em primeiro lugar, que é um lugar perfeito para passeios em qualquer hora do dia. Lá é cheio de lojas e restaurantes e vários estabelecimentos de grife também mais populares. Conheça também a Orla Bardot, perfeita para a caminhada matinal e também no final da tarde. Isso sem falar, obviamente, na vista que você tem para os barcos e também para as estátuas de JK, de Brigitte Bardot e também dos Três Pescadores. E por último, visite, obviamente, as praias da Tartaruga, também da Ferradurinha e, óbvio, do Jeribá. Arraial do Cabo. Essa cidade se tornou a capital do mergulho graças às águas cristalinas. E lá você encontra as melhores coisas que um litoral pode oferecer, como dunas branquinhas, vegetação de restinga, lagoas e também um mar de água praticamente translúcida. A cidade de Arraial do Cabo é tão bonita que ela é praticamente um mirante para ela mesma. E lá não deixe de conhecer a igreja Nossa Senhora dos Remédios, erguida em 1503. Também a Casa da Piedra, uma das primeiras construções de alvenaria do Brasil. Aproveite e faça muitos mergulhos e conheça a vida marinha, os naufrágios, as grutas, as lajes, as fendas. E também passeie de barco e aproveite para visitar a Praia do Farol e conhecer a Gruta Azul. E por último, se o tempo estiver bom, aproveite para conhecer a Praia do Forno, também as prainhas do Pontal do Atalaia e o Mirante do Pontal. E aproveitando a região, dá uma esticada e vá até a cidade de Saquarema, que é um dos destinos turísticos litorâneos mais baratos de todo o Brasil, e lá conheça as ondas de Itaúna, que são o motivo pelo qual Saquarema se tornou a capital do surf. E em São Pedro da Aldeia, uma cidade muito calma, muito tranquila, conheça a Lagoa de Araruama, que é a segunda maior lagoa do Brasil, com 220 quilômetros quadrados. E em Rio das Ostras, com 28 quilômetros de extensão litorânea, conheça o Parque dos Pássaros. E agora vamos entrar na região da Costa Verde, que são apenas 5 cidades que fazem parte dela: Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Itaguaí e Rio Claro. E é lá que você encontra um dos lugares mais bonitos e únicos de toda a costa brasileira, bem onde a Serra do Mar encontra o Oceano Atlântico. Não sei se você sabe, mas lá foi uma das primeiras terras colonizadas no Brasil, então não é muito difícil de você encontrar algumas estradas esquecidas assim no meio do nada. Lá foram muitos piratas, plebeus, aventureiros, pessoas nobres que ajudaram a construir a história do local. São mais de 2.000 praias, algumas delas praticamente desertas, também paredões, tudo cercado pela Mata Atlântica. Gostou? Então conheça um pouco mais agora. Paraty. A cidade em si é um patrimônio histórico nacional pelo IPHAN, uma das mais bonitas do Rio de Janeiro, e também ela combina o verde das florestas com o azul do mar. A dica aqui é para você conhecer o Centro Histórico, que tem ruas que impedem o trânsito de carros, cheia de casarões coloniais, lojas, pousadas, restaurantes e um ótimo lugar para você passear. Conheça também a Casa da Cultura, o Museu de Arte Sacra. O engraçado, esta zona é muito parecida com as zonas que nós temos no sul de Portugal, mais propriamente no Alentejo, na zona do Alentejo. As casas são assim muito parecidas com isto. A igreja lá atrás é muito parecida com as igrejas portuguesas. É tudo muito, muito bonito. É assim, está tudo muito bem conservado, mesmo sendo já uma construção mais antiga. Está tudo muito bonito. É muito bom ver este tipo de conservação. É muito bom que o mundo tenha conhecimento que existe isto no Brasil. É demais. É assim, eu cada vez me derreto mais aqui por dentro. O meu coração cada vez se apaixona mais por isto. É assim, eu não sabia nada acerca disto, sabia algumas coisas acerca do Rio de Janeiro, e eu pensava que sabia muito, afinal não sabia quase nada, mas é assim, acerca do Rio de Janeiro, quando digo Rio de Janeiro como cidade, agora do estado do Rio de Janeiro, estou a descobrir muita coisa aqui neste vídeo que eu não tinha ideia que existia nesse sítio. É muito, muito bonito o vosso país, meus amigos. É demais, e eu espero que este vídeo chegue a muita gente. Por isso, deixem aí o seu like para este vídeo chegar a todo lado, a todo mundo, para verem o quanto é bonito esse Brasil e o quanto é bom estar num país
desenvolvido num grande país como o Brasil. Digam o que disserem, para mim o Brasil é um país de primeiro mundo, é um país super desenvolvido, é um país com super potencial, com mais potencial neste momento que qualquer outro país do mundo. É muito bom esse Brasil. A Festa Literária de Paraty, o Festival da Cachaça e, é claro, mais de 120 praias, todas em tons de esmeralda. E os destaques aqui vão para Trindade, Ilha Comprida, Lagoa Azul, Ilha da Cotia, da Praia da Lula e também da Praia Vermelha. Angra dos Reis, outro paraíso com 365 ilhas, dá para visitar uma em cada dia do ano, tem mais 8 baías e centenas de praias. Esse lugar é uma obrigação de ser colocada na lista de qualquer turista, basicamente por conta das ilhas e das belezas naturais. Em Angra dos Reis, conheça o cais turístico de Santa Luzia, a vila histórica de Mambucaba, e, é claro, as Ilhas da Piedade, Botinas, Cataguás e Jipoia. E ainda em Angra, conheça o distrito de Ilha Grande, considerado o melhor lugar do Brasil para navegação. E lá, eu vou te dizer uma coisa para você conhecer. A Gruta do Acaiá. São 8 metros abaixo do nível do mar, com uma fenda que leva a água até uma praia de pedra subterrânea. Visite a Cachoeira da Feiticeira. Também a Praia da Parnaioca, a Praia de Lopes Mendes, que é considerada a mais bonita de Ilha Grande, a Praia do Caixadaço, o Pico do Papagaio e, por último, a Lagoa Azul, uma piscina natural com um fundo arenoso, que é o melhor ponto de snorkeling de toda a ilha. E agora vamos para o Vale do Café, que é mais uma região turística do estado do Rio de Janeiro, que fica numa distância razoável entre São Paulo, Minas Gerais e a própria cidade do Rio de Janeiro. E ela é composta por 13 cidades, entre elas Vassouras, Valença, Barra do Piraí, Rio das Flores, Miguel Pereira, Piraí, Pati do Alferes, Pinheiral, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Barra Mansa, Volta Redonda e Paracambi. Esse lugar é perfeito para quem procura natureza, passeios ecológicos, também se hospedar em fazendas e, é claro, conhecer as casas dos antigos barões do café e também as senzalas onde os escravos ficavam. Pati do Alferes. Eis um dos berços da colonização no interior do estado e também uma cidade muito relevante para a época do ciclo do café. Em Pati do Alferes, conheça o Museu da Cachaça, que conta a história da bebida e também é possível você conhecer o processo de fabricação, adquirir umas cachaçinhas e também fazer uma degustação do produto, que é o mais legal. E também conheça a famosa Festa do Tomate, que é um dos maiores eventos de todo o Rio de Janeiro e um dos principais cartões de visita da cidade. Rio das Flores. Se natureza e cultura é o que te faz viajar, então Rio das Flores é perfeito para você visitar. Lá conheça a Fazenda do Paraíso, e não se admire que Paraíso é com Z, porque naquela época se escrevia Paraíso com Z sim. A Fazenda do Paraíso é considerada a joia do vale, que foi construída entre 1845 e 1853, e a propriedade lá tem 58 cômodos com um mobiliário todo francês e brasileiro muito bem preservado. Conheça lá também o Mirante da Boa Vista, que muitos procuram para poder apreciar o pôr do sol. Também o Festival do Vale do Café e ainda o passeio alternativo em São José das Três Ilhas, lá no distrito de Belmiro Braga, que você pode conhecer a famosa Igreja de Pedra em estilo neorromântico, que começou a ser construída 10 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. Vassouras. É um lugar perfeito para quem procura locais históricos e também agroturismo. A cidade em si já vale a pena o passeio por conta do circuito de fazendas do Rio de Janeiro com antigas propriedades do Vale do Café. No século XIX, essa cidade era tida como a Cidade dos Barões. Por isso lá você vai encontrar diversos prédios coloniais, museus, casarões, palacetes. E o destaque que vai para as cachoeiras da cidade e também o Jardim Uanaetê. E por último, vamos entrar na região das Agulhas Negras. E se você gosta de vegetação, de locais paradisíacos e também de cachoeiras, essas são as 3 palavras-chave que definem a região. E a região é formada por Resende, Itatiaia, Coatis e também Porto Real. Mas vamos agora conhecer as principais. Resende. Na cidade de Resende você encontra rios, montanhas, também um monte de cachoeiras, mata e afinidade para quem busca tranquilidade. Lá o principal destino é o distrito de Visconde de Mauá, que é perfeito para quem gosta de aliar a calmaria da natureza também com as aventuras da natureza. Essa cidade foi muito famosa entre as décadas de 70 até a década de 90 por conta dos hippies, então a gente pode constatar uma coisa aqui que é natureza tem bastante. E muita gente vai lá para essa cidade para passear a cavalo, fazer rapel, trilhas, conhecer cachoeiras. Mas o destaque aqui fica para a Serrinha do Alambari,
com as cachoeirinhas do Poço do Céu e do Poço do Dinossauro. Parque Nacional do Itatiaia. Esse foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, criado lá em 1937. E é lá que você vai encontrar o famoso Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto de todo o estado do Rio de Janeiro, com 2.791 metros de altitude. Esse lugar é um dos destinos favoritos de muitos montanhistas, trilheiros e a galera do ecoturismo em geral. Penedo. Não chega a ser exatamente uma cidade, mas é um bairro da cidade de Itatiaia, que possui a maior colônia finlandesa de todo o Brasil. Então, eu digo pra você o seguinte, se você quiser conhecer um pouco sobre a cultura finlandesa, sobre a arquitetura escandinava, sobre a gastronomia, sobre como vive essa gente, visite Penedo em Itatiaia. E, gente, eu sei que o estado do Rio de Janeiro é pequeno, mas tem muito mais coisas pra falar aqui. Eu sei que várias outras cidades também não foram citadas, mas eu quis trazer aqui as principais que muita gente acaba visitando e até gente do próprio Rio de Janeiro acaba indicando para outras pessoas visitarem. Se tem uma coisa aqui que eu aprendi do porquê que o Rio de Janeiro é o melhor estado do Brasil é pela questão da diversidade. Você tem praia, você tem montanha, você tem serra, você tem lugares tranquilos, lugares agitados, você tem arquitetura, você tem cidades com populações de outros países morando ali, tudo isso num pedaço de terra que é o terceiro menor estado do Brasil. Por isso eu digo que o Rio de Janeiro é o melhor estado do Brasil por todas as opções que as pessoas têm em questão de poucas horas de viagem, às vezes até minutos, sair de uma cidade para ir para outra. Então o Rio de Janeiro está de parabéns, o estado, no caso, a cidade também e todas as outras cidades. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido esse vídeo hoje. Mais uma vez, está sendo um show de bola fazer esse compilado do que o Brasil tem de melhor. E sugiro aqui embaixo outras coisas que eu poderia falar nos próximos vídeos, outras cidades, outros estados e também o que eu esqueci de falar, porque muita gente entra nesses vídeos para descobrir tudo o que tem que fazer e às vezes elas acabam achando informações muito mais interessantes nos comentários. Tá bom? Um beijo nessas tetas de vocês e até a próxima. É assim, eu gosto muito deste Elzinha. Um beijo nas tetas para você também, com todo o respeito. É assim, eu não fazia ideia que o estado do Rio de Janeiro tinha tanta coisa maravilhosa para oferecer. Não tinha ideia. Eu sei que o Brasil é muito grande e sei que os estados aí são do tamanho de países e muitas das vezes cabem muitos países dentro de cada estado. É assim, aprendi muito, sim senhores, e agora eu peço mesmo que o Elzinga pediu, deixe aí nos comentários alguma coisa que tenha falhado, ou então alguma informação que o Elzinga tenha dado que não esteja correta a 100% ou que esteja errada. Deixe aí nos comentários para nós também nos cultivarmos e sabermos mais coisas acerca desse super estado. E, como é lógico, nos comentários deixe também sugestões para outros vídeos, para outras coisas, não quer dizer que tenha de ser de cidades, estados ou seja lá o que for, mas desde que seja brasileiro e desde que seja super, super bom para toda a gente ter conhecimento disto. Eu gosto muito de assistir aos vídeos do Elzinho, acho que traz muita informação, espero que você goste também. O link para o vídeo original vai estar na descrição do meu vídeo. Passe por lá, deixe lá também uma forcinha no canal do Elzinho. Eu sei que muita gente me assiste, já é inscrito no canal dele, por isso, muito obrigado a todos os que assistem ao vídeo original no canal dele e depois vêm aqui assistir comigo, porque assim é maravilhoso eu saber também que há pessoas que assistem a este canal, que é o seu canal e que deixam depois aqui no comentário, olha Portuga, realmente é assim, realmente não é assim, realmente você pode conhecer mais isto e aquilo e até pode reagir a isto e aquilo que fica neste estado ou naquele. É isso mesmo que eu quero, é esta interação com toda a gente, por isso este canal é seu, não é meu. Eu simplesmente sou aqui a cara, falo aqui na sua telinha, mas é com aquilo que você me deixa aí nos comentários que eu desenvolvo este canal, que eu desenvolvo estes vídeos, ok? Então, olha, ficamos por aqui, até ao próximo vídeo, bye!